Gente, prestem atenção aqui. Você já trabalhou ou trabalha com carteira registrada? Então, certamente você tem uma conta do FGTS, seja ela ativa ou inativa. E se essa conta tiver saldo, ou seja, tiver dinheiro lá na sua conta do FGTS, você pode ganhar uma bolada com a decisão do Supremo Tribunal Federal que deve acontecer no próximo dia 13 de maio. Vejam, na tela do seu dispositivo aparece uma publicação do jornal O Estado de São Paulo. Eu gravei um vídeo sobre essa publicação. Essas matérias foram publicadas no ano de 2014, ano da propositura da ação perante o Supremo Tribunal Federal. E eu estou resgatando essas publicações exatamente para embasar o que nós estamos dizendo, que o trabalhador que tiver saldo nas contas do FGTS irá receber uma bolada a depender da decisão do Supremo Tribunal Federal. Em vídeos anteriores, eu repercuti essa matéria do jornal O Estado de São Paulo, em que faz uma simulação de que um trabalhador que tinha, em 1999, o valor equivalente a R$10.000 de saldo na conta do FGTS, caso o Supremo Tribunal Federal decida pela substituição do índice de atualização monetária, que atualmente é a TR, que não rende nada, e esses valores passem a ser corrigidos pelo INPC, esse trabalhador receberia, no ano de 2014, o equivalente a quase R$40.500. Para embasarmos ainda mais as nossas argumentações, hoje eu apresento para vocês uma matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo. No vídeo anterior, eu apresentei uma matéria do jornal O Estado de São Paulo. Hoje, recuperei uma publicação de 2014 do jornal Folha de São Paulo, em que diz o seguinte: ação que pode dar revisão do FGTS para todos começa a ser julgada no Rio Grande do Sul. Naquela época, o jornal estava se referindo a uma decisão do Rio Grande do Sul. Diz a matéria, para ficar registrado, para constar nos anais aqui do YouTube. A Justiça Federal do Rio Grande do Sul deu uma decisão lá em fevereiro de 2014, o primeiro passo para mudar, vejam, a forma como é calculada a correção do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, após decidir que o julgamento das ações sobre o caso valerá para todos, preste atenção aqui, todos os trabalhadores que aplicam no fundo, ou seja, que tenha uma conta do FGTS e que tem carteira assinada. Ou seja, todos que têm uma carteira assinada, certamente têm uma conta do FGTS. Percebam que aqui estava nascendo a ação do FGTS, ADI 5090, ação direta de inconstitucionalidade 5090. Está no Supremo, vai ser julgado agora no próximo dia 13 de maio. Pessoal, um vídeo como esse deve ser muito compartilhado, que é para que os ministros do Supremo Tribunal Federal se sensibilize com essa situação e relembre como essa ação foi parar no Supremo Tribunal Federal, como nasceu a ação
que muda a forma de reajuste dos valores que estão depositados nas contas do FGTS, que, repito, pertencem aos trabalhadores. As decisões favoráveis aos contribuintes, ou seja, as decisões favoráveis aos trabalhadores, ainda em primeira instância, determinavam, estamos falando do ano de 2014, determinavam a correção por um índice de inflação como o IPCA, o índice oficial, que naquela época já era maior que a TR, a taxa referencial usada para fazer a atualização monetária dos valores que estão depositados nas contas do FGTS. As ações solicitam, ou seja, o jornal dizendo, a ação pede, além da remuneração anual de 3%, já paga, inclusive atualmente, esses 3% fazem parte da composição dos saldos das contas do FGTS, e será mantido com essa decisão, o saldo do FGTS seja também atualizado por um índice de preço que não a TR. A TR não pode ser utilizada. Ou utiliza-se o IPCA ou o INPC, bem mais favorável aos trabalhadores. O impacto que a mudança traria para um trabalhador com saldo de R$10 mil do FGTS em 1999 e sem depósitos posteriores, ou seja, trata-se de uma conta inativa. É o caso de um trabalhador que saiu do emprego, não está recebendo mais os depósitos mensais por parte do empregador. Então, um trabalhador que teria, àquela época, em 99, R$10 mil, pela regra atual de reajuste, de atualização monetária, esse valor, lá em 2014, seria de R$19.900. Pelo INPC, preste atenção aqui, outro jornal fazendo uma simulação. Desta vez, o jornal Folha do Estado de São Paulo. Utilizando o INPC, ao invés de um pouco mais de R$19 mil, ele receberia mais de R$40 mil. Juros de 3% ao ano, mais a taxa referencial, mais a TR. O que a ação pede? Juros de 3% ao ano, mais a reposição, correção, atualização monetária por outro índice, por um índice inflacionário que pode ser o INPC ou o IPCA. O IPCA é o índice de inflação medido pelo IBGE, que abrange famílias com renda mensal entre 1 e 5 salários mínimos. Já o INPC, também medido pelo IBGE, abrange famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos. E aqui, mais uma vez, o jornal publica a simulação do trabalhador que tinha R$10 mil no FGTS em junho de 1999. Saldo em 10 de janeiro de 2014, com base na TR, R$19.900. Saldo em 10 de janeiro de 2014, utilizando outro índice, o INPC, mais de R$40 mil. De acordo com o jornal, nós não sabemos se isto irá prosperar ou não, porque o Supremo Tribunal Federal pode fazer uma espécie de modulação. Mas, de acordo com essa informação, mesmo após uma decisão do STF em favor dos trabalhadores, cada trabalhador teria que entrar com uma ação para pedir o reajuste decidido na ação do STF. O prazo, lembrando, aqui foge um pouco, a decadência nesse caso é de até 30 anos depois do fato que gerou a reclamação, no caso, o ano de 1999. As pessoas costumam fazer uma confusão referente ao prazo.
Quando você sai de uma empresa, o prazo para reclamar verbas trabalhistas é de até 2 anos. Se você não fizer isto, você perdeu o prazo. Por exemplo, o seu empregador deixou de depositar os 8% do FGTS corretamente. Você tem 2 anos para obrigar que o seu empregador faça isto corretamente, o que deve ser feito por meio de uma reclamação trabalhista. Estamos falando de direito trabalhista. Aqui é diferente. O prazo, neste caso, é de 30 anos depois do fato gerador. O fato que gerou o seu direito em 1999. Gente, quanto maior a repercussão desse tema, se aproximando agora do julgamento do STF, melhor. Isso serve como uma, entre aspas, pressão, fecho aspas, para os ministros do Supremo Tribunal Federal. E não só isso, para reavivar na memória dos ministros do Supremo Tribunal Federal que estamos falando de um direito dos trabalhadores. Esses valores pertencem aos trabalhadores. E o governo federal, por meio da Caixa Econômica, que é a gestora, a administradora das contas do FGTS, tem lucrado durante todo esse tempo com o patrimônio dos trabalhadores. Enquanto que os verdadeiros titulares nada receberam, pelo contrário, tomaram foi prejuízo. A Caixa Econômica Federal meteu a mão no fundo dos trabalhadores, fazendo um verdadeiro confisco no patrimônio dos trabalhadores. Portanto, compartilhe este vídeo ao máximo que você puder, nas suas redes sociais, em grupo de WhatsApp, me marquem em redes sociais para eu verificar aonde vocês estão compartilhando esse conteúdo, para relembrar aos ministros do Supremo Tribunal Federal que deve decidir em favor dos trabalhadores. Inscrevam-se no canal, ative o sininho das notificações para ser notificada todas as vezes que eu fizer uma nova publicação. Eu estou gravando uma série com tudo sobre essa decisão que será favorável aos trabalhadores. E muitas pessoas receberão uma grande quantia com essa decisão do Supremo Tribunal Federal.